Já se passaram anos desde que a pandemia parou o mundo, mas a grande pergunta, a mais importante de todas, continua no ar. Isso não é só uma curiosidade científica, não. É um verdadeiro mistério que desafia governos, testa a nossa confiança na ciência e, olha, a resposta para isso pode definir o nosso futuro. Ok, vamos direto ao ponto. Afinal, de onde veio esse vírus? Saber essa resposta não é só um detalhe para entrar nos livros de história. É o que define como a gente vai se preparar para a próxima pandemia e nos leva para dois caminhos completamente diferentes. No fim das contas, o debate todo se resume a isso. Foi um evento da natureza, algo que a gente já viu acontecer antes, ou foi um acidente humano? A primeira teoria é bem conhecida. Mas, para a gente entender de verdade a segunda, a do laboratório, a gente precisa mergulhar numa área da ciência que é tão poderosa quanto polêmica. Vamos falar de ganho de função. É esse o termo que está no olho do furacão, sabe? Entender o que ele significa é simplesmente a chave para a gente conseguir decifrar essa teoria do vazamento de laboratório. Então, o que é isso na prática? Bom, pesquisa de ganho de função é basicamente quando os cientistas pegam um vírus no laboratório e, de propósito, alteram ele para que ele fique, por exemplo, mais contagioso ou mais letal. A intenção, em tese, é nobre: estudar o inimigo antes que ele apareça na natureza, para a gente já estar preparado. E é aí que a coisa fica complicada. É o grande dilema. De um lado, essa pesquisa pode ser a nossa melhor chance de evitar a próxima pandemia, nos dando vacinas e tratamentos antes da hora. Mas do outro lado, existe um risco gigantesco. E se nessa tentativa de prever o perigo, a gente acabar criando ele sem querer? E se esse supervírus escapar? Beleza, vamos então olhar para a primeira grande teoria, que por muito tempo foi o consenso da maior parte da comunidade científica. É a ideia de que o vírus simplesmente seguiu o curso da natureza, assim como outras doenças que a gente já conhece bem. Então, o que fortalece essa ideia? São várias pistas que se encaixam. O caminho mais provável, segundo os cientistas, começa nos morcegos. Daí, o vírus pode ter pulado para um hospedeiro intermediário, como o cão guaxinim, por exemplo. E o grande palco disso tudo, o mercado de Wuhan. Lá, encontraram um material genético desses animais exatamente nos mesmos lugares onde o vírus também estava. Ok, agora vamos virar a página e falar da outra teoria. Aquela que começou com um boato bem baixo e acabou virando um debate mundial. A suspeita aqui não cai sobre um mercado, mas sim sobre um laboratório. E não qualquer um. Um dos mais avançados do mundo no estudo de coronavírus, que fica a poucos quilômetros do marco zero da pandemia. Aqui, as evidências são mais como peças de um quebra-cabeça. Para começar, o lugar. O epicentro da pandemia é a mesma cidade que abriga o principal laboratório de coronavírus da China. Depois, tem os relatórios de inteligência que falam de pesquisadores que ficaram doentes com sintomas muito parecidos com os da Covid, antes mesmo do surto oficial. E, para fechar, tem aquele mistério do animal intermediário que, até hoje, ninguém encontrou. São esses pontos que mantêm a teoria do laboratório bem viva. E olha só o peso dessa declaração do relatório final do Subcomitê da Câmara dos Estados Unidos. É bem direta. O texto não só diz que a teoria do vazamento é a mais provável, como liga isso diretamente à pesquisa de ganho de função. Isso mostra uma posição política bem firme sobre o assunto. E aí, para mostrar como a coisa está dividida, a gente tem o outro lado da moeda. A primeira missão da OMS lá na China chegou a uma conclusão totalmente oposta. Eles classificaram o vazamento de laboratório como extremamente improvável. Essa diferença gritante entre as conclusões é o coração da briga, o motivo pelo qual esse debate não morre. Mas aí fica a pergunta: por que, depois de tanto tempo, a gente continua sem uma resposta definitiva? Não é por falta de tentativa, não. A real é que a investigação global meio que deu de cara no muro. Essa linha do tempo aqui, ela conta a história de como a investigação foi perdendo fôlego. Pensa bem, começou em janeiro de 2021 com uma certa colaboração. Mas aí, em julho, veio o ponto de virada. A China disse não para a segunda fase da investigação da OMS. E daí para frente, os relatórios, como o da inteligência americana, só diziam que era tudo inconclusivo. E até hoje, a mensagem é a mesma: sem acesso aos dados, não tem resposta. E esse gráfico aqui, gente, talvez seja o desenho mais claro desse impasse todo. Nem dentro do próprio governo americano existe um acordo. Agências diferentes, olhando para as mesmas informações, chegaram a conclusões totalmente diferentes. 4 agências e o Conselho Nacional de Inteligência acham que a origem natural é mais provável. Já o Departamento de Energia e o FBI apontam para um vazamento de laboratório. E outros, como a CIA, continuam em cima do muro.
E no fim do dia, a gente volta sempre para a mesma questão: aquele muro. Os investigadores da OMS e de vários outros órgãos dizem a mesma coisa. Sem acesso aos dados mais importantes da China, como os registros dos primeiros pacientes e os diários de segurança do laboratório, a investigação simplesmente não tem como ir para frente. Depois de ver tudo isso, a gente pode até pensar, tá, mas por que isso importa tanto? E a resposta, olha, vai muito além de achar um culpado ou de politicagem. Tem a ver com proteger o nosso futuro de todo mundo. Essa frase resume perfeitamente a questão. Se a pandemia veio de um salto natural, de um animal para a gente, precisamos ficar de olho na vida selvagem, regular os mercados. Agora, se veio de um laboratório, aí a gente precisa de uma revisão global e urgente das regras de segurança. Percebe? São dois caminhos completamente diferentes para a gente se proteger. E isso nos leva à pergunta final, que não é só sobre o passado, mas principalmente sobre o futuro. Essa busca toda acabou virando um teste. Será que a gente consegue colaborar como uma comunidade global quando o negócio é tão sério assim? A resposta para isso vai dizer se a gente vai conseguir um dia resolver esse mistério e, mais importante, evitar que aconteça de novo.